E aí, beleza? Você sabia que é possível você comprar um kit mecânico para montar o seu robô e baixar esse kit para o seu computador? Isso é verdade. Hoje a tecnologia permite que você faça isso. Meu nome é Demétrio, eu ajudo pessoas a sair do zero e ensinar robótica educacional em 10 semanas. Você já ouviu falar em robôs 4.0? Pois é, hoje eu vou falar para você dos robôs 4.0. Só para a gente poder contextualizar o assunto, um robô ele possui basicamente três partes que são: você tem uma parte mecânica, né, que seria essa parte aqui do robô, toda essa montagem com papelão e tal, né, é a parte mecânica do seu robô. Você tem uma parte eletrônica, tá, que nós usamos aqui o Arduino, e você tem também uma programação. E como é que isso funciona? Você escreve um programa, grava nessa placa, né, esse programa pode ser usando lá uma linguagem de blocos, por exemplo. E daí você grava esse programa nessa placa e essa placa comanda a parte, né, mecânica, que no caso é um servomotor desse robô aqui que você viu lá no início do vídeo. Os robôs 4.0, eles estão diretamente ligados a uma revolução tecnológica que nós estamos vivendo, que inclui, entre outras tecnologias, a linguagem computacional e a robótica educacional. Então, essa revolução 4.0 também está relacionada a uma nova forma de ensinar, que ao invés de aprender somente as teorias, os alunos também aprendem por meio da experimentação, desenvolvendo projetos e pondo a mão na massa, né, que também é conhecido como faça você mesmo. O número 4.0, ele remete à indústria 4.0, que é uma nova revolução industrial. E dentro dessa revolução industrial, novas máquinas são utilizadas na produção de peças. Uma dessas novas máquinas é a impressora 3D. Então a impressão 3D, ela é classificada, né? A impressão 3D ela é classificada como manufatura aditiva. Só para você saber, a manufatura aditiva é a fabricação de peças a partir de um desenho digital em que uma máquina, que no caso é a impressora 3D, ela vai adicionando materiais para construir as peças. Tem um site chamado cgtrader.com que você pode comprar vários objetos de uma forma bem diferente. Você compra um arquivo que tem um desenho do objeto e depois que você baixa esse arquivo, você faz a impressão dele. Então você vai comprar um arquivo e depois de impresso você tem um objeto físico na sua casa, por exemplo. Como é que funciona? Vamos dar uma olhada nesse site para você ver mais ou menos como que funciona, né, essa forma de compra de produtos digitais na internet. Bom, então no site que eu te falei aqui, do cgtrader.com, você vai encontrar, né, vários modelos que você pode baixar e depois enviar para impressão. Então aqui eu tenho, né, essa opção aqui de impressão de modelos 3D. Então, ele separa depois por categorias. Tá? Então, você pode pesquisar aí, né, a categoria que você quer. Por exemplo, vamos pegar essa categoria de jogos e brinquedos. As figuras não vão vir, né, coloridas, vão vir só na cor do plástico lá que foi, né, impresso. Tá? Então, depois você tem que ou você mesmo pintar ou pedir para alguém pintar. Mas no que eu quero mostrar para vocês é que isso é uma forma de você, né, adquirir um produto físico por meio da internet. Então, você compra, então você recebe o arquivo para poder imprimir. Tá? Então você pode escolher, né, o arquivo que você quer, aí adiciona lá no carrinho e você recebe. Então essa é uma forma de você poder comprar, né, de você adquirir um produto físico usando aí a internet e recebendo um arquivo. Para você depois imprimir esse arquivo, né, que você vai receber, aí nós vamos ver depois num outro site que você pode fazer essa impressão. Então, essa peça, ela foi feita, né, nesse software chamado Tinkercad, que também é um software gratuito, que você modela peças depois para você poder mandar imprimir. Né? Então, o desenho dela está aqui. E se eu explodir esse desenho, né, para mostrar para você como é que ele foi feito, a princípio,
uma peça que é um retângulo, né? Que foi colocado aqui, tá? Uma peça dessa aqui, ó. Né? Foi colocada essa peça. E daí você tem aqui a largura, né? E a profundidade. Então, se eu colocar aqui, ó, 25 por 18, por exemplo. Né? Vou ter essa peça. E qual que é a altura dela? 15. Né? Então, eu coloco aqui 15. Então, eu estou modelando novamente essa peça. O canto arredondado, eu mudo aqui o raio para 1 e eu vou ter esse canto arredondado. Então, eu já tenho duas peças semelhantes aqui. Tá? E depois, você vai inserindo essas outras peças, né, que vão fazendo ali os furos na peça, tá? Que a gente chama de orifício aqui, né? Então, eu vou, por exemplo, copiar esse aqui, e depois eu vou colar, e depois eu trago ele para cá. Tá? Então, eu já monto aqui, ó, né, do jeito que eu quero. Vou fazer um agrupamento deles e vou centralizar ele melhor na peça aqui, usando a ferramenta de centralizar. Aí, ficou centralizado agora. Tá? E depois também posso, né, copiar ali esse outro furo, usando a mesma ferramenta aqui de você centralizar a figura na peça. Já ficou centralizada. Tá? E depois tem esses outros furos aqui também, né, que eu vou copiar novamente aqui e vou fazer o furo nessa outra peça aqui. Tá? Então, nós vamos ter aqui, eu já montei aqui duas peças, não preciso montar duas, né? Na hora de imprimir, você fala a quantidade que você quer imprimir, você precisa ter uma só. Tá? Então, você vê que é muito rápido, né, para você desenhar. A impressão é um pouco demorado, tá? A impressão sempre demora um pouco para poder ser feita, porque vai depositando o material e tal. Né? Então, vamos pegar essa peça que eu acabei de desenhar e vamos fazer a exportação dela para um arquivo lá, STL. Né? Então, esse arquivo STL é o que vai ser colocado lá no software da impressora, que eu vou te mostrar agora como é que é o processo lá da impressão, né? Para você saber como é que é feito isso. Quando você enviar o arquivo STL, como que eles vão ter que fazer lá para poder imprimir esse arquivo seu. Então, eu vou abrir um programa aqui, que é o Cura, né? Que eu utilizo na impressora 3D aqui da escola. E esse software que vai fazer para mim o fatiamento, né, que ele vai gerar as coordenadas do desenho e, por meio dessas coordenadas, a impressora 3D vai caminhar ali nessas coordenadas e montando a peça, né, em 3D. Bom, aqui nesse software agora, né, de impressão, nós vamos abrir aquele desenho, né, o STL, que foi gerado no outro programa. Chamei ele de E. Então ele vem para esse programa. Então nesse programa eu já tenho, né, aquela peça que foi feita. Ele fica aqui no programa. E daí nós vamos fazer o fatiamento dele. Algumas coisas, né, que faz parte da configuração, mas quando você recebe, né, o arquivo com a peça, já vem um outro arquivo te explicando já, né, como que tem que ser a configuração da peça, porque você tem que ter uma resistência na peça, né, para ela não quebrar fácil. Tá? Então, nessas peças que tem o vão, geralmente a gente usa a impressão ela nesse formato, para imprimir de baixo para cima aqui. Se eu colocar assim, aqui fica muito fraco. Essas pontes aqui ficam fracas, quando você coloca o papelão ela quebra. Aqui, como a impressão é feita nesse sentido, ele fica muito mais resistente. Tá? Então, uma outra coisa que tem que ser olhado também é a altura da camada. Né? A primeira camada, então, coloca lá 0,2 e o preenchimento dele com 20. Quanto maior o preenchimento, né, mais pesada fica a peça, mais resistente fica a peça e mais caro vai ficar a peça também. Tá? Então, uso aqui, né, preenchimento 20, com camada de altura 0,2, tem uma resistência muito legal.
Então, você manda agora fatiar, né? O pessoal lá da empresa que vai imprimir que vai fazer esse processo, não é você não. Tá? Eu só estou te mostrando como que funciona. E depois, salvar o arquivo, você pode ver lá, deu 49 minutos essa peça aqui para imprimir. Né? Com essas configurações que eu coloquei. E ele gerou aqui um arquivo chamado G-Code, né? É o E, que é o nome do arquivo que eu coloquei, que, né? A peça parece um pouco com a letra E. E coloquei a extensão que ele gerou é um G-Code. Então, eu vou salvar esse arquivo, tá? E vou mostrar para você o que ele gera no arquivo, né? Vou entrar aqui, então, onde ele baixou, que é o G-Code. Vou pedir para abrir esse arquivo, para a gente ver o que está escrito nesse arquivo. Tá? Então, você tem aqui, ó, várias coordenadas. Tá? Você vai ter várias coordenadas aqui, né? Que é onde a impressora tem que passar. Então, essa pecinha aqui, tá? Ela é feita com todas essas coordenadas aqui, ó. Tá? Você tem que ter uma barra de rolagem aqui, ó. Para desenhar essa peça, a impressora tem que passar por todas essas coordenadas, né? Para fazer a impressão dela. Então, você entende mais ou menos como que funciona aí a impressão 3D. Então, o site que eu falei para você, que você pode enviar, né? Se você não tem uma impressora 3D e quer fazer a impressão usando um serviço de impressão da web, você pode usar, né, o site que é o Fabrica, né, que está sem acento aqui, 3D. Esse site, você vai fazer um orçamento, né, em tempo real para o seu projeto. Então, né, ele tem a página inicial do site. Depois, ele já mostra aqui como que contrata o serviço. Então, você clica nesse link, que você vai ver a ferramenta deles de orçamento para impressão 3D. Então, eu vou pegar aquela peça que eu tinha mostrado já para você, que eu desenhei, que está aqui no meu Downloads, e o ponto .stl. O arquivo .stl. Então ele já baixou aqui para o site. Daí você pode escolher, né, o material que vai ser feita a impressão, o ABS, né, dá para fazer a impressão, e essa é a cor, né, da peça que você vai querer. Você pode escolher essas cores aqui de peça, no caso meu leão amarelo, né? Então você consegue ver aqui a peça. Então essa peça aqui ficou por R$ 3,97. Então, você mandar um conjunto de peças, o preço fica, né, às vezes um pouco mais barato, e depois você pode entrar em contato com eles para ver frete, como é que vai fazer isso, mas está tudo isso no site deles. E essa ferramenta ela é bem interessante para você poder fazer essa impressão da peça. Aqui o preenchimento, né, com 30%, se eu mudar aqui para 20%, ele já muda lá o valor do preço, provavelmente. Não, 3,81. Né? A diferença é pouca, se deixar em 30%, tá? Né? Você tem uma peça mais resistente. E daqui você escolhe, né, a resolução da peça. No caso dessa peça, numa peça decorativa, né, você tem uma alta resolução, não sei se tem muito interesse para você, mas aí depende do seu gosto, né? Geralmente, peça decorativa, a gente coloca alta resolução. Tá? Aqui ele já tinha calculado, né, com resolução média. Então, você pode escolher nesse site como, né, que você vai ter aí o seu objeto físico, né, a partir de um modelo digital. Beleza? Então, lá, Fábrica 3D, né? Esse aí é um dos sites que eu achei muito interessante para você fazer orçamento de impressão 3D. Esse site ele é bem interessante, né? A forma de você enviar a peça, né, para fazer o orçamento para ele. Agora, outras empresas vão te pedir para você enviar os arquivos, né, pelo próprio site, fazendo o upload, ou por e-mail, para que eles possam fazer o orçamento para você. Depois que você fizer o orçamento em várias empresas, você pode escolher qual que você vai contratar para imprimir as peças que você tem. Você tendo os arquivos, né, você escolher qual empresa que você vai contratar. Provavelmente elas vão pedir um prazo para você para poder imprimir suas peças. Então essas peças demoram um pouco para fazer a impressão.
e depois provavelmente você vai receber pelo correio ou por transportadora. Então você vê que essa forma, né, essa nova forma de comércio ela é muito interessante, de você ter o seu kit de robótica educacional. Então você pode adquirir o seu kit, né, enviando, né, um arquivo para poder fazer a impressão dele. Agora, se você tiver a impressora 3D, ou a sua escola tiver a impressora 3D, é só você mandar o arquivo e pronto, né? Você não precisa procurar a empresa para fazer o serviço para você. Quais são as vantagens disso, né? Você pode imprimir quantas peças você quiser. Você pode imprimir quais peças você quiser. E se você precisar de uma peça muito específica, você mesmo pode fazer o desenho dessa peça, gerar o arquivo STL, fazer o fatiamento e mandar imprimir, né? Aqui na escola, nós usamos essa técnica, né, essa tecnologia de impressão 3D desde 2017, porque foi a forma mais barata e econômica que nós encontramos para ter um kit nosso exclusivo de robótica educacional. Então, as peças que desenvolvemos aqui na escola, para o robô de entrada, né, elas se encaixam em papelão, e é esse aqui, ó, vai fazendo um encaixe só no papelão. Qual que é a vantagem disso, né? O preço é muito acessível. As peças são muito fáceis de encaixar. O material, o papelão, né, é um material que pode ser reutilizado. Tá? E o aluno pode criar vários tipos de robôs, aí, dependendo da criatividade dele. E não é necessário que o aluno tenha uma coordenação motora fina, né? Você pode ter também aí quantos kits você quiser, depende do quanto que você vai imprimir, né, de peças. E outras peças também você pode desenhar para poder montar esse kit de robótica educacional de acordo com as necessidades, né, que você tem aí. Às vezes tem uma peça que não te serve, você desenha outra. Mas hoje eu não vou te ensinar a desenhar peças, né, para montar kit de robótica educacional. Sim, eu vou mostrar para você 2 tipos de robôs que nós usamos no curso de robótica educacional. Primeiro, nós temos um robô de entrada, que ele usa as peças 3D, né, conectadas ao papelão, que é esse aqui, que ele não exige muita coordenação motora fina. Tá? Quando você começar a montar os robôs lá com seus alunos, você vai perceber que, independente da idade, a coordenação motora deles, né, às vezes deixa a desejar, tá? No começo. Eles não têm muita coordenação motora ainda. Mas isso aí vai mudar, tá? De acordo com o que vai passando, né, o tempo, isso vai mudar. Então, você já tem que ir para um próximo nível. E para chegar nesse segundo nível, nós desenvolvemos esse outro kit, tá? Que também usa tecnologia, né, de impressão 3D. Só que a diferença é que a montagem dele é feita com parafuso. Então, esse kit é um pouco mais complexo de ser montado, né? Ele exige mais tempo, tem que ter um raciocínio ali, um planejamento para você poder montar o robô, tá? E nessa forma aqui também, dependendo do tamanho do parafuso, né, você monta o projeto que você quiser, tá? E essa montagem ela exige ferramentas e técnicas que são usadas realmente na indústria de robôs. Tá? Agora, você pode me perguntar também o seguinte: por que é importante usar um kit de montagem, né, impresso em 3D, se eu posso montar robô com papelão e cola quente, por exemplo? Isso é verdade, eu concordo com você. Mas eu vejo que tudo depende da situação. Por exemplo, se você vai dar uma aula particular de robótica, provavelmente o seu aluno ele vai ter lá um lugar para guardar o projeto que ele está fazendo, né, que ele está montando. E depois ele continua esse projeto na próxima aula. Aí você usar cola quente, cola branca, tudo isso aí não vai ser problema, né? Que dessa forma o aluno vai conseguir finalizar o projeto sem ter que montar o projeto todo novamente, né, em toda a aula. Isso aí não vai para frente. Agora, se você tiver a sua escola ou for trabalhar numa escola com robótica educacional, é bom você lembrar que sempre depois de uma turma já começa a outra, né? E que o tempo entre uma turma e outra é pequeno. Então, nesse caso, os alunos, dependendo da complexidade do projeto, também não vão conseguir terminar o projeto na mesma aula. E se você for usar papelão e cola quente, além de você ter que ter, né, ali algumas pistolas de cola quente e vários bastões para os alunos, a escola tem que ter também um espaço para guardar esses projetos que foram montados
para que os alunos, né, possam chegar na próxima aula e retomar o projeto da onde parou, não ficar remontando o projeto toda a aula. E quando você utiliza as peças impressas em 3D, é possível que o aluno monte e desmonte isso aí de forma muito rápida, né? Você tem que ter um espaço para guardar um kit desse aqui, por exemplo. Isso aqui é um kit de peças que você consegue montar os robôs. Então, ao final da aula, o aluno pode desmontar o robô e montar na próxima aula de forma muito rápida. Quando você começar a dar suas aulas de robótica educacional, você vai, usando essas peças impressas em 3D, nos primeiros projetos eles demoram ainda um pouco para montar, né? Porque estão conhecendo as peças e tal. Mas depois esse tempo diminui muito, tá? Então agora eu vou te mostrar como que monta um projeto, né? Vou mostrar esse projeto aqui. Usando essas peças, né, com conexão com papelão, tá? E depois eu vou montar esse mesmo projeto usando essa outra técnica aqui, né? Que é usando aí parafusos com peças também impressas em 3D. Vamos lá para você ver. Bom, pessoal, então para montar aquele robô que você acabou de ver, que vai te ajudar a fazer um chazinho aí de manhã, nós vamos usar papelão e essas peças aqui que são feitas, né, na impressora 3D. Então, esse aqui é um kit exclusivo nosso, né, que nós desenvolvemos aqui na escola para poder montar esses robôs. Então, nós vamos usar essa peça de conexão para fazer aqui uma base para o robô. Você pode ver que é bem simples você fazer. Essas peças elas foram, né, desenhadas num programa de CAD, de desenho assistido por computador, e depois foram impressas ali em 3D, tá? Usando uma impressora aí de tecnologia 4.0, né, que é a impressora 3D que está aí hoje na indústria também. Então vamos fazer aqui a base do robô. Nós vamos colocar essa parte que vai sustentar o servomotor, né, o servo 9G, que você encontra para comprar em qualquer loja que vende Arduino, né, produto de automação. Essas peças, né, essa peça preta e essa peça roxa também, que está parecendo um azul, né, ela também foi feita usando impressão 3D. Mas é muito simples, né, de você fazer a conexão, muito prático você trabalhar com essas peças. Então, colocando essa peça, eu sei que ele vai fazer uma força aqui, pode acontecer dele soltar aqui, né? Querer subir aqui também, tá? Então, eu vou usar esse alfinete para poder dar uma segurada na peça aqui. Outra aqui. Daí já temos montado aí, né, uma parte do robô. Se quiser colocar o alfinete aqui para o lado de dentro, fica melhor. Esteticamente melhor. Nós colocamos a parede. E aqui em cima ele vai, né, ligar nessa peça aqui para poder puxar. Só que para aumentar o comprimento dessa peça de plástico, nós vamos usar essa peça de papelão, né? Nós vamos encaixar ela aqui. Vamos prender também usando aqui um alfinete. Está presa a peça aqui. E agora nós podemos colocar a parte de cima. E para prender essa parte de cima, nós vamos usar essa outra peça, que é um S, que fica para o lado de dentro. E agora nós colocamos essa peça aqui que vai funcionar como o braço. Para fazer o eixinho desse braço, vamos colocar um pouquinho mais para cima aqui, ó. Vou usar um alfinete também para prender. Então agora nós temos, né, o braço já
Ele vai funcionar aqui. Quem vai coordenar esse braço é o servomotor. Para prender o servomotor no braço, vamos usar barbante. Está prontinho já a montagem do nosso robô. E agora nós vamos ver a programação dele. Aqui na ponta, nós vamos usar essa peça para poder prender ali o sachêzinho ali do chá. Vou colocar ele aqui e está pronto aí a montagem do robô. Né? Tá prontinho. Vamos ver agora a programação, como que vai ser. Então, para programar, nós vamos conectar o servomotor. O servomotor, ele tem 3 fios aqui, ó, né, que geralmente vem aqui um laranja, um vermelho e o marrom. Né? O marrom, ele vai ficar nessa placa aqui, que é o Shield V5 do Arduino. O marrom, ele fica aqui no pino G. Né? Tem o pino G, o pino V e o pino S. O pino G seria o negativo, o pino V o positivo e o S, que é o sinal que eu vou mandar aí pro servo. Então, como o marrom vai ficar no G, vou conectar ele no pino 9 aqui, ó. Então eu coloco o marrom para cima, que vai ficar conectado no pino G. O vermelho, que é o positivo, né? Que é a tensão, vai ficar no pino V. E o pino S é o laranja, que vai receber o sinal para ele girar, né? Esse motor trabalha de 0 a 180 graus. Então vamos fazer agora a programação do robô. Então, pessoal, para programar esse braço de robô, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, eu tenho que saber aonde que está o meu servo, qual posição que ele está parado. Né? Dependendo da montagem que você fizer, você tem que saber em qual posição ali o seu servo motor ele ficou parado. Tá? Então, nessa posição aqui, qual o ângulo que ele está, né? Quando ele está nessa posição, eu tenho que descobrir isso antes. Não adianta eu falar para você, programa assim que vai dar certo, que não vai. Que dependendo do jeito que você colocar o seu servo motor, né, o ângulo que você vai colocar não vai ser interessante para você. Como é que se descobre em qual ângulo que o seu servo está parado? Então, nós vamos fazer uns testes aqui com ele, que é o seguinte. Nós vamos primeiro conectar aqui o Arduino no M-Block. Foi criada a conexão. E depois eu vou criar um evento. O que é um evento? Um evento é algo que você vai fazer para você disparar o seu programa. Tá? Então, no caso, eu poderia pressionar essa bandeira verde aqui para começar o meu programa. Tá? Eu posso usar, né, uma tecla, pressionar a tecla de espaço, ou eu posso escolher uma outra tecla aqui qualquer para eu poder pressionar, para poder começar a executar o programa. Então eu vou usar a tecla de espaço, que ela é mais simplesinha ali da gente até encontrar ela aqui, né, mais fácil de fazer teste. Bom, o servomotor está ligado aqui no pino 9 do Arduino. Né? Então eu vou vir aqui no pino e tem um bloco que define para mim aqui, ó, definir ângulo do pino servo no 9, beleza. E depois ele fala, esse 90 são 90 graus. Tá? Então se eu deixar aqui os 90 graus e pressionar espaço, ele vai lá para cima. Né? O servomotor ele trabalha de 0 a 180 graus. Tá? Então se eu colocar 0, ele está indo para lá. Tá? E se eu colocar 180, ele
vai vir para cá. Então 180 já é uma posição interessante, né? Ele subir ali para mim esse braço. Então ele sobe aqui a ponta, ele desce aqui puxando, ele vai subir o braço. Bom, quando eu quero que ele desça, 90, né? Se eu coloquei 90 ali, eu achei que fiquei muito, que foi muito, quer ver? 90, né? Foi muito. Então eu vou colocar 90 mais 45, 135 graus. Né? Então, se você vai trabalhar matemática, usar ângulos, né? Trabalhar com servo, é bem legal. Então, aqui ele ficou com 135. Então, 135, ele não puxou, né? E o braço ficou lá embaixo. E se eu colocar 180, ele vai puxar até o final. Beleza, então 180 e 135 são os números aí que nós vamos precisar para criar, né, o nosso movimento do braço. Só que aí você vai fazer o seguinte, né? Então tá fácil. Eu vou duplicar esse bloco e vou colocar 135 nele. Não é? O que ele vai fazer? Ele estava em 180 e colocou, né, o 180, depois ele foi para 135. Então tem que fazer isso várias vezes, né? Uma forma, né, que o pessoal que está começando a programar faz é assim, ó. Você fica duplicando os blocos, né? Então ele vai fazer 3 vezes a mesma coisa. Vamos ver como é que ele vai fazer isso. Ó, ele fez, só que ele é rápido, né? Fez 3 vezes a mesma coisa. Mas então eu vou colocar, né? Você pode pensar assim, então eu vou colocar um tempo, né? Ele vai descer, vai esperar um tempo, depois ele espera o outro tempo, e assim ele vai esperando 1 segundo para cada vez que ele mudar o ângulo, né? Então, se eu pressionar espaço aqui agora, ó, tá? Não é muito bem isso que você quer. E a programação está muito grande também, né? Então, como ele está repetindo aqui, ó, 180, 135, 180, 135, o que eu posso fazer? Eu posso tirar esses blocos daqui e pedir para ele repetir isso para mim. Então, eu consigo fazer com que ele repita para mim, quantas vezes? 3 vezes, que eu tinha colocado outra vez lá, né? E ele vai agora, então, fazer 3 vezes. Só que está um movimento muito, né, brusco. Nós não queremos isso. Então, o que nós queremos fazer? Nós queremos sair de 180 e chegar em 135, mas de uma forma mais lenta, né? Então, eu quero passar ângulo por ângulo. Eu estou no 180, eu vou para 179, 178, 177, até chegar no 135. E quando eu chegar no 135, eu tenho que ir adicionando 1, né? Eu vou chegar a 136, 137, 138, até chegar no 180. E para fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar mudando esse valor aqui, ó, que é o ângulo do servomotor. Para mudar esse valor, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar um negócio chamado variável. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse bloco daqui, nós já vimos que dessa forma não vai funcionar legal, então eu vou criar aqui uma variável, e essa variável eu vou chamá-la de ângulo. Tá? Então eu tenho agora uma variável chamada ângulo. Então o que acontece? Quando eu começar o meu programa, o servo meu, ele vai ter que estar ali em 180. Então eu vou definir que o ângulo, tá, que é a variável ângulo que eu criei, vai ter o valor de 180. Tá? Essa variável, ela é o quê? Ela é um espaço na memória. Então, eu falei lá, que reservei lá um espaço de memória do computador, eu falei, ó, esse espaço que vai chamar ângulo, e eu estou guardando nela o valor 180. Então eu não passei isso para o servo ainda, o servo não vai executar isso ainda, né? Mas aí eu vou ter que passar esse valor ângulo para o servo, tá? E ele tem que fazer isso, ficar fazendo isso várias vezes.
né? Repetindo o ângulo, para ele poder alterar os valores do ângulo e ir para cima e para baixo. Então, nós vamos usar aqui no controle uma estrutura de repetição, que eu repeti para sempre. Tá? O que ele vai repetir para sempre? Ele vai pegar o valor do ângulo e vai colocar aqui, ó. Eu não tinha colocado o valor 180 e 135 aqui, né? Então, ele vai pegar o valor do ângulo, que é 180. Então, eu venho aqui em variáveis, pego o valor do ângulo e coloco aqui, tá? É como se eu tivesse escrito o valor 180 aqui. Bom, esse valor de 180, ele vai ter que chegar até 135, né? Que ele vai ter que subir aqui o servo até 135, depois desce até 180. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que ficar tirando uma unidade da minha variável ângulo. Então, eu vou usar esse outro bloco aqui, que o mblock já tem, e vou tirar um valor aqui, ó, -1. Tá? Então, o que está acontecendo? Ele parou em 180, né? Esse braço vai descer 180. Aí depois ele vai repetir para sempre. Definiu o pino do servo como 180, ele vai posicionar aqui em 180, depois ele vai tirar um. Aí vai para 179, então ele vai subir um pouquinho, depois ele sobe outro pouquinho, sobe outro pouquinho, sobe outro pouquinho, por aí vai. Né? Se eu deixar esse -1 aqui, o que vai acontecer? Ele vai chegar em 0, -1, -2, -3, vai parar o servo ali e não vai resolver o seu problema. Então, o que você tem que fazer? Você tem que, quando ele chegar, né? Se ele chegar em 135, você tem que parar de tirar um valor e começar a adicionar um valor. Tá? Então, vamos ver como é que isso vai fazer, como é que vai funcionar isso aqui. Nós vamos usar um controle de decisão, tá? Que é o se. E ele vai falar o quê? Se o valor do ângulo, o valor que está gravado lá na variável ângulo, né? Que está variando ali de 180, 179 e tal, se ele for igual a 135, e vou colocar esse cara aqui, ó, ele encaixa direitinho ali, ó. Se o ângulo for igual a 135, tá? Eu vou ter que subir, né? Então, ele foi reduzindo 180 menos 1. Quando ele chegou em 135, o que ele tem que fazer? Ele tem que começar a adicionar. Ele começou a retirar aqui. Estava tirando 1. Vou ter que começar a colocar 1. Né? E nesse de eu colocar 1, eu tenho que saber quantas vezes eu vou colocar 1. Né? Porque senão ele vai passar de 180. Então, eu tenho que fazer isso 45 vezes. Né? Porque de 180 para 135 são 45. Então, eu vou pedir para... vou programar aqui para que ele repita isso 45 vezes. Tá? Então, com essas 45 vezes, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar 1 agora, tá? Alterar ângulo por 1. E depois eu vou passar esse valor do ângulo, da variável ângulo que foi alterado, para o servo poder ali executar. Então, eu vou passar aqui o valor da variável ângulo. Tá? Então, ó, você começou com 180, ele colocou 180 aqui no seu servo. Tá? E depois ele foi tirando 1 e perguntou, né, de 180 menos 1, 179. E pergunta, 179 é igual a 135? Não. Então, ele não entra aqui para fazer isso aqui. Tá? Ele vai bater aqui embaixo e vai voltar aqui em cima. Tá? Então, ele coloca o 179 no ângulo. Depois ele tira 1. 178 é igual a 135? Não. Ele vem aqui embaixo, volta, sem executar esses aqui. E quando chegou 135 é igual a 135? É. Então, ele vai repetir 45 vezes. Ele coloca no ângulo 1, que vai passar a 136, e coloca dentro do servo, né? Então, fica aqui dentro. E coloca esse valor no servo. Depois ele coloca 137, coloca no servo e vai 45 vezes. Né? Terminou as 45 vezes, ele volta aqui em cima de novo, tá? No repetir aqui, ó. E vai ficar então fazendo esse movimento de cima para baixo. Então, quando eu pressiono agora a tecla espaço, né? Ele inicializou e agora faz o movimento lá que você está querendo que ele faça.
Então, se você quer sair do zero e começar a ensinar robótica educacional, né, a forma mais fácil que eu vejo é você usar esses programas, tá, com programação em blocos. E a montagem também dos seus projetos, se você, né, quiser usar essas peças impressas utilizando impressão 3D, ela é muito prática. Tá? E se você for ver questão de preço, né, das peças, ela é muito mais em conta do que você comprar um kit pronto. Né? Porque se eu quiser, por exemplo, 3 suportes de servo, é só imprimir 3 suportes de servo. Né? Se você não tem a impressora, você pode comprar esse serviço de empresas especializadas em impressão 3D. Entende? Então, você tendo esse projeto, né, você usando essa tecnologia de impressão 3D para montar os seus kits de robótica educacional, eles ficam assim, financeiramente muito mais viáveis para você poder trabalhar, né, tanto para você dar aula particular, que você pode até vender os kits, né, impressos já para o seu aluno, ou para você trabalhar na escola do ensino regular, né, porque a robótica educacional é muito nova. Então o pessoal sempre está perguntando, qual kit que você usa, qual kit que você comprou, tal, né? E aí eu falo, não, fiz o kit, né? Na escola nossa aqui nós fizemos o kit e nós utilizamos esse kit aqui para montar tudo quanto é projeto que nós temos aqui, tá? Muito obrigado de você ficar até agora, né? Espero ter te ajudado aí de alguma forma. Muito obrigado, um abraço e até mais.